Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, estamos de volta para continuar os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse. Um livro fascinante que, por conta dos seus muitos símbolos, tem intrigado os cristãos ao longo dos séculos, despertando a curiosidade e a imaginação de muitos estudiosos que se debruçam sobre o texto bíblico na tentativa de interpretar corretamente a mensagem da Palavra de Deus. Graça e paz a todos! Na semana anterior, abordamos as visões que anunciavam a queda de Roma e daqueles que a apoiavam. Hoje veremos a consumação desta profecia, com o aparecimento do grande vencedor, Jesus Cristo, e suas vitórias contra a besta e os seus aliados e contra o próprio Satanás. João vê o céu aberto como a cortina de um palco e aparece em cena a impressionante figura de um cavalheiro montado num cavalo branco, acompanhado de um exército celestial. Os estudiosos parecem concordar que é mesmo Jesus Cristo aqui simbolizado. Até este momento, ele foi apresentado como o leão, o cordeiro, como juiz, e agora ele é o guerreiro vitorioso. Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome do cavaleiro é Fiel e Verdadeiro e também Verbo de Deus, um dos nomes preferidos de João para se referir ao Senhor Jesus, a expressão oral de Deus ao homem. No seu vestido está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estes nomes o identificam como o Cristo. Assim como na profecia de Isaías, o cavaleiro descrito por João tem os olhos como que de fogo, significando a penetrante visão de Cristo e a ira consumidora da santidade de Deus contra a abominação do pecado. Os muitos diademas em sua cabeça simbolizam sua realeza e grande majestade, e suas vestes salpicadas de sangue são símbolo do exercício do seu juízo. O guerreiro vencedor não está só. Vem seguido de um exército celestial, cujos cavaleiros, também montados em cavalos brancos, vestem linho branco puro. Tudo isso é um símbolo de vitória. Nada encontraremos no texto que possa afirmar que esses cavaleiros estavam armados. Aliás, a única arma aqui mencionada é a do comandante que vai à frente, uma espada afiada que sai de sua boca, com a qual atacará seus inimigos e os vencerá. Alguns pesquisadores da Bíblia, da escola de interpretação chamada futurista, creem que a batalha da qual Cristo sairá vitorioso é mesmo uma batalha literal, com exércitos em coligação com o general Jesus Cristo e seus seguidores, em um combate de armas e derramamento de sangue. Se fosse assim, por que Jesus declarou que o seu reino não era deste mundo e que ele não vem com aparência exterior? Porque Paulo ensinou que o nosso combate não era contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. O reino de Deus é espiritual, e os seus métodos e armas são também espirituais. O Cristo não precisa de armas bélicas para vencer. Ele só faz uso do evangelho pela palavra de Deus que sai da sua boca como uma espada, salvando os perdidos e combatendo o mal. Jesus Cristo é Deus. Você consegue mesmo imaginar uma cena em que ele sai a cavalo pelo campo de batalha, degolando pessoas com as suas espadas? Um dos argumentos usados pelos adeptos da interpretação literal do Apocalipse é o convite do anjo às aves de rapina a se aproximarem para o banquete que lhes será dado, os corpos de uma grande quantidade de inimigos que morrerão no combate.
Mas o texto que veremos a seguir nada mais é que uma figura para mostrar o aspecto escuro, tenebroso e o horror da batalha. Nos parece óbvio que isso é uma maneira pitoresca de descrever uma destruição total e decisiva dos inimigos de Deus e que não pode ser interpretado de modo literal. Verso 17. Eu vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A batalha registrada nesse segmento não é outra guerra, distinta da destruição de Roma que já vimos, sendo predita para um futuro além da nossa época atual, que precede o reino de Deus. Isso não teria nenhum sentido para os cristãos perseguidos contemporâneos de João, a quem o livro foi dirigido. A besta referida no texto é Domiciano, o imperador romano, e seu aliado, o falso profeta, é a Concília Romana, sediada na Ásia Menor e incumbida de promover o culto ao imperador, conforme nós já estudamos. Esta é a batalha do Armagedon, que já foi anunciado quando a sexta trombeta soou, quando os demônios reuniram os reis da terra em aliança com o anticristo no grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Você deve estar lembrado também que Armagedon não é o nome de um lugar, mas uma palavra simbólica que indica uma batalha decisiva. Sim, é verdade. Existem estudiosos que defendem a ideia de um anticristo pessoal, alguém que surgirá nos últimos dias e terá um exército de soldados, levados por ele para a Palestina para guerrear contra os judeus, e que por algum tempo será o governante da terra até ser finalmente derrotado pelo Senhor Jesus e seu exército, inaugurando-se assim o milênio. Mas a pergunta é a mesma. Que conforto esta visão traria ao povo de Deus que sofria nas mãos do Império Romano? Que consolo esta informação traz àqueles que nem mesmo eram capazes de compreender isso? Traria a eles, na hora de serem levados, serem queimados nas fogueiras, destroçados ou comidos por feras, crucificados pela cruz, alguma esperança? Lembre-se que para interpretar corretamente o Apocalipse, devemos sempre partir da época e das circunstâncias imediatas que rodeavam o escritor e também os destinatários da carta. Segundo o escritor Ray Summers, este é um livro aplicado e adaptado inteiramente à época em que foi escrito. Vemos aqui o retrato de Cristo descendo do céu para ajudar os cristãos perseguidos, dando-lhes assistência em suas lutas espirituais. Não se trata de uma segunda vinda, assunto que vemos em outras partes do Novo Testamento. O que temos aqui é a representação nítida e simbólica do triunfo final do Evangelho e do povo de Deus sobre este império pagão. Domiciano, a besta, e a Concília Romana, o seu falso profeta, a segunda besta, que são rapidamente lançados no lago de fogo e enxofre, onde permanecerão aprisionados, assim como a morte de seus coligados, são um símbolo da sua derrota. Esta linguagem tem o poder de encorajar os cristãos perseguidos, mostrando-lhes a vitória final de Jesus Cristo e seu povo contra o império do mal. Em todos os tempos e hoje em nossos dias, o poder desta revelação é o mesmo. Nós entendemos que vale a pena perseverar, porque a vitória do Cordeiro sobre a besta, por mais poderoso que um sistema de governo possa parecer, é certa. O Senhor destruirá todo o esquema montado por Satanás para se opor ao seu plano de salvação do homem. Eles serão sempre derrotados pela palavra que sai da boca do Todo-Poderoso Cristo e o Evangelho triunfará. Depois de relatar a destruição do anticristo, João passa a derrota e destruição do mestre da besta, o próprio Satanás,
mostrada no capítulo 20 em duas etapas. Primeiro, Satanás é amarrado e preso no abismo. Vem a primeira ressurreição e os santos ressurretos se encontram com Cristo no seu reino messiânico de 1000 anos. No fim desse período, Satanás é solto da sua prisão e verifica que o coração dos homens ainda está aberto à sedução, mesmo com Cristo reinando sobre eles. Satanás então os engana de novo e os reúne para uma segunda batalha contra Cristo. Depois da sua derrota, Satanás é jogado no Zema, lago de fogo, lugar de tormento e condenação, onde já estão a besta e o falso profeta. Depois, encontramos os mortos diante do tribunal de Deus para o julgamento final. Os perversos se reúnem ao anticristo e a Satanás na Zena. E os justos entrarão na bem-aventurança final, no céu, no novo céu e na nova terra. Este capítulo nos mostra a cena que representa a vitória final dos cristãos perseguidos na Ásia Menor. Está muito longe de ser um texto de fácil interpretação. Por isso, precisamos de muita humildade para evitar afirmativas dogmáticas e para respeitar a sincera opinião de muitos renomados estudiosos da Bíblia, que divergem sobre o significado deste texto. Chegou a hora de tentar descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre o milênio, sobre o julgamento de Deus, sobre a segunda morte e o triunfo dos santos. Mas isso ficará para o nosso próximo encontro. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Desejo a todos que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família ao longo desta semana. Um grande abraço, até a próxima!